Oi, gente! Começando mais um episódio do Ô Mãe Podcast. Confesso que eu estou com o coraçãozinho batendo bem forte, porque a nossa convidada de hoje é muito especial na minha vida, é uma pessoa muito querida e tem uma história linda de superação, tem uma história linda profissional. A gente está no mês de outubro, então é muito bom a gente trazer esse tema, conscientização, né, do Outubro Rosa. E eu tô muito emocionada. Eu acho que eu não quero falar muito no começo não, viu, Bel? Vou jogar pra você. Começou, gente, de outro jeito hoje, tá? Mas primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz. Eu e a Nath, a gente tá muito feliz porque a gente tá de volta do nosso cantinho. É verdade, a gente passou uma temporada longe do nosso cantinho. Exatamente, a gente passou uma temporada longe. E aí, assim... a gente gosta, né? A gente é meio apegada às coisas, né? A nossa canequinha. Canequinha a gente até levou, né? Mas os nossos quadrinhos, as nossas coisinhas, ao nosso espaço, né, Nath? É isso aí. E isso, assim, só mostra que a gente faz tudo com muito carinho para vocês que estão aí precisando ouvir uma palavra legal, uma coisa responsável, gente, porque informação responsável tem pouco. Então, assim, presta atenção sempre em quem vocês estão escutando, tá bom? É isso mesmo. E aproveitando, agradecendo os nossos parceiros, a Videofly Produtora, que cuida dos nossos conteúdos, o Felipe Sequinato também, que cuida dos nossos bastidores, nossas fotos, tudo que você vê aí nas redes sociais, esses meninos aqui que cuidam. Agradecendo também a Livimed, depois a gente vai falar um pouquinho deles, nosso parceiro, e também a Defo, né, que cuida dos nossos cabelos, corpinho, não é, Bel? Sim, é isso aí, gente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e deixa o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante para nós. E olha só, gente, você já imaginou como é possível transformar dor em força e ainda por cima inspirar outras mulheres depois de vencer um câncer de mama? É essa pessoa tão especial que a Nath vai apresentar agora. Gente, eu tô muito feliz de ter trazido ela aqui. Eu já falei muito dela também nas minhas redes sociais. A hora que você vê o rostinho dela, vai saber quem é, porque ela cuida de mim. Mas espera, que eu já falo isso pra você. Referência em harmonização orofacial, com experiência internacional em Harvard, é chique. E também tem uma passagem pelo Hospital Albert Einstein. Ela é eleita a melhor especialista de São Paulo em 2022 e 2023 e ela está curada de um câncer de mama há 2 anos e hoje inspira muitas mulheres. Bem-vinda quem cuida aqui, ó, do meu rostinho de bebê, Alessandra Aldani! Obrigada, meninas. Obrigada. Estar aqui com você. Obrigada. Muito prazer. É muito bom te conhecer. Prazer é meu pelo convite. Eu falo muito de você, Ale. Muito mesmo, né, Belzinha? Você é maravilhosa. Bastante. Já é no coração aqui, né? A Ale é muito maravilhosa, ela tem uma história linda, conhece muitas pessoas que a gente gosta também. E como eu disse, ela cuida do meu rostinho. Vocês falam que eu tô sempre com um rostinho de bebê. Pois é, a Ale que cuida. A hora que rola aquelas ruguinhas aqui, eu já saio correndo. Eu gosto de uma coisa bem naturalzinha. Então, a Ale que cuida. E faz tempo já, né, Ale? Já faz tempo, né? Quando é pouco coisa, detalhes, quando a pessoa já é bonita, né? Então, a gente só faz detalhes. Maravilhosa. Ale, fala uma coisa. Eu que não te conheço tanto, mas eu sei que você construiu uma carreira super sólida, de sucesso. Eu queria saber de você, assim, qual que foi a chave para você se tornar essa referência que você é hoje? Olha, Bel, eu já tenho 30 anos de formada, então já tenho uma experiência, né, na odontologia, né, na parte da área da saúde. Então, eu sempre digo que tudo é uma curva de aprendizado. Então, assim, ninguém é melhor que ninguém compete com ninguém. Tudo é um aprendizado. Então, a gente vai se desenvolvendo, vai pesquisando. Eu sou muito estudiosa, sempre fui. Na época da faculdade, eu já trabalhava no hospital, não sabia nem o que era odontologia e já fazia estágio em hospital. Então, eu sempre busquei. Aí, eu me formei, quis fazer cirurgia, depois eu quis fazer ortodontia, fiz a especialização, agora fiz a ROF. Então, eu estou sempre buscando. Então, eu acho que isso ajudou muito eu ser referência na área da saúde. Porque se você é profissional da saúde, você tem confiança no meu trabalho, você entendendo o que é o tratamento, então isso torna a outra pessoa referência. Porque normalmente as pessoas são leigas, né? Tem que confiar no profissional. Então o profissional ele tem que ser bom, ele tem que te passar confiança e você vai lá e dá o seu rosto para ele, a sua boca para ele. É diferente quem estudou aquilo, sabe tudo que se passa, como teria que ser.
Então, como eu sou referência nessa parte da saúde, né? Eu atendo muito médico, dentista, fisioterapeuta, muitos. Então, eu acho que isso deu essa referência para Hoff também agora. Que Legal, bacana. né? E Ale, te conheço muito bem, mas quero que você se apresente um pouco. Quem é a Ale mulher? Quem é a Alessandra mulher? Conta um pouquinho da sua jornada como mulher. Como que você se considera? Ai, que bacana. É uma oportunidade, né, poder falar de mim aqui. Até agradeço vocês, meninas. Eu nasci numa família simples, né? Meu pai e minha mãe são... minha mãe é viva, meu pai é falecido, né? Foram professores. E eu tive uma mãe muito guerreira, né? Minha mãe foi diretora de escola, trabalhava todos os períodos. Então, a gente ficava em casa meio que sozinho. Tinha que estar batalhando para fazer as coisas. Então, sempre ela me incentivou. Faça as coisas, né? Vai estudar. Nunca fui dona de casa, não sou até hoje, né? Porque já não veio lá do berço. Sempre fui de trabalhar, sempre na rua. Então, eu já cresci com uma família guerreira, né? De tias, professoras, educadoras. Então, aquelas pessoas que são firmes, que tem que, né? Ganhar o pão de cada dia e ser firme com o filho dos outros. Porque a gente, quando vai para a escola, quem é o nosso educador é o professor. Que quem educa é mãe e pai, mas o professor é referência. Então, eu tive referência na família, isso dentro de casa. Então, cresci assim já mais estudiosa. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma. Sou muito decidida na minha opinião. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que discute, que eu aceito as pessoas como elas são. Então, eu não quero impor nada. Às vezes as pessoas falam, você viu fulano? Eu falo, fulano é assim mesmo, tá tudo bem, né? Você que tem que entender e aceitar. Então, eu convivo muito bem com as pessoas, porque eu aceito elas como elas são. Você prefere ter paz a ter razão, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre ponho um pé atrás. Na minha mente eu sei que tá tudo bem, mas eu ponho um pé atrás. E assim, mas com os meus filhos eu sou firme. Na minha casa, eu sou firme. Então, assim, quando se eu falar pra ele assim, olha, isso aqui é azul, você vai falar, não, isso aqui é verde. Eu vou falar, filho, você tem daltonismo. Entendeu? Vai ter que entender que a cor tá certa. Agora, eu não tenho muito esse impasse com as pessoas. Aí estudei, né? Fiz odontologia, sempre quis fazer. Eu acho que eu nasci para ser dentista. Tive a oportunidade de ser médica, porque eu passei em 2 universidades na época e fiquei na dúvida. Mas, assim, era mais difícil para pagar, era um curso mais demorado. Então, assim, na dúvida, vamos tentar odontologia, que era a minha primeira opção, e hoje eu nasci para isso. Trabalhei em hospital para ver se realmente eu não queria ir para esse outro lado, mas não, eu adoro a estética. Adoro a estética. E aí foi essa vida, né? Sou mãe de 2 filhos, eu tenho a Pietra com 16 agora, o Enzo com 18, que são meus parceiros. São maravilhosos. E essa sou eu sou uma pessoa que tô aqui, eu acho que para fazer o bem, para ajudar. Faço coisas que às vezes eu penso, nossa, Alessandra, deixa pra lá, mas eu vou e faço, vai dar certo, tá tudo bem. Que legal. Então eu tô sempre tentando construir alguma coisa pro próximo. Agora eu tô um pouquinho mais pensando em mim. Nunca pensei, porque a gente acha que a gente tá bem, que tá tudo bem, né? Que a gente é forte, é guerreira, estuda, ganha premiação, tá no sucesso, no auge da carreira. E aí vem aquela coisa que você fala, a pérola, né? A cereja do bolo. Aí você fala, a cereja do bolo é uma premiação, porque eu ganhei também uma premiação na ONU, graças a Deus, em 2023, né? Uma medalha de honra da ONU na área da saúde. Foi muito importante. E aí você pensa, nossa, essa é a cereja do bolo. Não, a cereja do bolo é quando vem uma doença e você tem que superar. Que é essa parte aí que a gente vai desenvolver, né? Nossa, Muito bom, não é fácil, né? Vida, assim. E quando foi que você descobriu a doença? Como que foi para você isso? Então, eu descobri a doença em 2021. Eu estava dando um curso, né, que eu dou alguns cursos de harmonização, eram 12 médicas. A maioria eram minhas amigas que queriam aprender um pouquinho de botox, alguma coisinha, já são formadas, já têm conhecimento, né, já são profissionais. E aí a gente marcou de fazer um curso, e aí tinha umas que vieram do Rio de Janeiro, outra que veio de Salvador, cada uma veio de um canto. E aí eu tinha uma moça do marketing que estava ajudando a fazer uma apostila, porque eu falei, vou deixar alguma coisa escrita para elas, né? Que são profissionais, estudaram o corpo humano, né? Sabem muito bem, mas não tinha muita noção da face, dos músculos. Então eu fiz uma coisinha mais personalizada para elas. E essa menina foi na minha casa me ajudar. E eu tinha feito um exame, porque a minha filha, ela deitou em mim e eu senti uma dorzinha. Aí eu fui no médico, ele falou, não é nada, deve ser um cisto, não é nada. Câncer, doutor, não é câncer não? Falei, brincando, porque eu tinha certeza que não era, nunca tive nada. Daí ele falou, não, câncer não dói.
ele tem uma borda irregular, é muito pequenininho, tá bem irregular. Isso daí pode ser um cisto, pode ser alguma coisa. Aí eu falei, então, doutor, como eu sou da área da saúde, eu disse, vamos dar nome, eu queria saber o nome. Vamos fazer uma biópsia. Aí ele disse, então tá bom, vamos acompanhar com uma biópsia. E aí eu tava lá no curso e lembrei desse exame. Aí eu tenho um moço que faz um serviço para mim, um motoboy, que ele ajuda bastante. E era umas 7 horas da noite. Eu falei, o laboratório vai fechar, você não quer ir lá buscar para mim? Aí ele foi buscar e trouxe. Peguei lá na portaria, né? E tô lá com a menina fazendo o trabalho, porque no dia seguinte eu ia dar o curso. Quando eu abro o exame, porque normalmente a gente não abre, a gente leva pro médico, né? Sim. E quem é curioso abre e não entende o que tá escrito. Sim. Só que Eu você estou é da área da saúde. né? Exato, né? Quando eu abri, aí a menina me olhando, aí ela falava, o que que deu? Eu falei, deu ruim. Ela chorava mais que eu. Ela chorava. Ela não conseguia se conter. E ela falava, e agora? Fechou o notebook, e agora? Agora parou tudo. Agora vamos... O que que vai fazer? Eu falei pra ela, não vai mudar nada, porque não vou morrer agora. Você só foi fazer a biópsia porque você decidiu insisti. fazer. O médico, por ele, você não faria. Não, ele pediu pra acompanhar. Ele falou assim, não é nada, pode ser um nódulozinho, alguma... Ai, muita é o que gente eu falo, acompanha né? A gente só. precisa sempre, quando a gente não se sente bem, a gente tem que Essa é a maior, investigar, né? esse é a maior informação que a gente tem para hoje. Qualquer coisa que você tenha dentro do corpo, a biópsia é soberana. Porque sem ela, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje. Porque quando veio o diagnóstico, né, nesse dia, e aí eu falei, não, amanhã eu vou dar o curso e tá tudo bem, na segunda-feira eu resolvo isso. Chamei meus filhos, porque tava todo mundo esperando, eu já tava com a moça, a gente tava chorando. Aí eu chamei meus filhos, aí eles falaram, mãe, o que vai acontecer? Eles não entendiam muito, né? Aí eu disse assim, é o que veio na minha mente, né? Eu fui positiva, eu disse assim, olha, eu vou talvez, né, ficar careca, vai acontecer isso, que é só as coisas visíveis no corpo, né? Vou passar mal, né? Vou perder peso, vou ter peso, mas vai dar tudo certo e tá tudo bem, a gente vai enfrentar isso juntos. E dei força pra eles que não era nada. Só faltei falar, é uma gripezinha. Aí, todo mundo lá, tranquilo, fui pro curso. Só que eu fui para um curso para 12 médicas. E aí eu comentei. Aí todo mundo, cada uma, sabe, deu a sua opinião. Ale, você tem que fazer isso, tem que comer isso, tem que suplementar com isso, tem que fazer aquilo. Olha, o curso foi outra coisa, nem parecia foco. de harmonização. E aí depois, quando eu entrei, né, na história do curso mesmo, eu via umas chorando de cantinho e elas falavam assim, como ela é forte, olha, ela explica, parece que não está acontecendo nada. E eu me dediquei mesmo ao curso, fiz tudo que tinha que ser feito e deixei para resolver na segunda. Na segunda-feira, eu acho que o pior, eu aceitei. Sabe quando você aceita? Eu aceitei de primeira. Porque eu não tenho o que fazer. Tá lá e não vai mudar. Tem coisas que não vai mudar na nossa vida, você tem que aceitar. E ao momento que você aceita, aí você já começa a pensar no processo. Então eu já estava pensando no processo. O primeiro processo era, já falei com os meus filhos, eles não precisam saber muito o que é, falei que eu vou ficar bem, que tá tudo bem. Aí eu pensei na minha mãe. Porque imagina, a minha mãe agora está com 83, ela tinha 80 anos. Então você imagina você com 80 anos, imaginar que você pode perder um filho antes. Nossa. Então aquilo para mim era o que mais me pegava. Então quando foi na segunda-feira eu fui, contei para minha mãe, meus irmãos, todo mundo em choque, né? Mas é o que eu falei, a gente tem que enfrentar, não sou a primeira, não vou ser a última. E aí eu pensei no processo, eu falei, agora eu tenho que fazer tudo que tem que ser feito. Aí voltei no médico e assim, foi tão engraçado porque ele, super parceiro, né, o doutor, ele também não acreditava, porque para ele era uma coisa assim, ele está acostumado, ele é um oncologista, ele está acostumado com isso. Quando ele fala, vamos acompanhar, não tem necessidade da biópsia, é porque visivelmente ali a parte clínica dele não tinha necessidade mesmo. E aí ele falou, não acredito. E assim, quando veio o resultado, isso mais de informação, porque os cânceres, ele tem vários tipos de câncer de mama, o que eu tive foi na mama. Então assim, resumidamente, o câncer de mama ele pode vir de origem genética, ele pode vir de origem hormonal, ou adquirido durante a vida. Então tem uma idade certa. Normalmente quem é adquirido por alimentação, por tabagismo, por infinitas coisas, ele aparece acima dos 50 anos. Então quando você vê um câncer, quando a pessoa tem 30, 29, 50 anos, possa ser que seja de origem genética. Então a mesma coisa, fui fazer o exame, porque eu já tinha mais ou menos estudado isso, aí fui fazer o exame de origem genética e deu
que era triplo negativo. Então, o que é o triplo negativo? Ele é um câncer bem agressivo, que é aquele que a Angelina Jolie, a mãe faleceu disso, e ela fez o exame. Lembram disso? Sim, Sim. E aí ela ela fez o exame e ela teve positivo, né, para triplo negativo, e ela fez a remoção das 2 mamas preventivo, que muita gente até criticou na mídia. Isso é protocolo hoje. Foi o que me salvou. Então, me salvou assim, né? Me salva durante a vida, porque quando é de origem genética, ele tem uma tendência a voltar. Todo mundo tem tendência a ter um câncer na vida por algum motivo, 1%. Quando ele é triplo negativo, você passa a ter 20% de chance. Então, é muito comum. Por isso que a prevenção veio, principalmente quando começou o câncer de mama, né, que é o Outubro Rosa, justamente por causa desses cânceres que são mais agressivos. Ah, mas aí eu tenho amigas também que, graças a Deus, estão passando por isso agora com câncer de mama, só que de origem hormonal. Então, ele é mais tranquilo, porque às vezes não precisa nem de químio. Faz a cirurgia, tira o nódulo se ele for pequeno e está curada. Agora, o triplo negativo, o que ele tem de problema a mais? Quando eu fiz, a primeira quimio eu já tinha matado, né? Vamos dizer assim, né? Não tinha mais. Eu tive que fazer mais 16 químios preventiva. Tive que fazer a mastectomia dos 2 seios. Tudo isso para não correr risco de voltar. Então eu falava pro médico assim, doutor, demais, né? Já curou com uma químio, pra que eu vou fazer 16 químios, né? E a químio que derruba a gente, sim, né? Que é horrível. É mais dolorosa. Aí ele disse, quem fez 10 ficou bom, depois teve recidiva, morreu. Quem fez 11, morreu. Quem fez 12 foi dando certo. Quem fez 13, sobrevida. 14, então vamos fazer 16, que hoje é protocolo, né? Europeu, protocolo no Brasil. Então, quem precisa fazer químio, não se assuste. Às vezes não tem nada mais. Eu fiz uma químio preventiva, praticamente. E tô bem. Deu tudo certo, passou, meu cabelo cresceu, tá aqui, Quanto tempo faz? 2 anos. Só isso? 2 anos, Olha, gente. Eu me curei em 2023, graças a Deus. É recente. Mas na minha mente faz 10 anos, sem traumas. E eu digo que ninguém vai fazer nada por você, né? Ninguém vai fazer nada por mim. Sim. Então eu sabia que eu tinha... Porque quando você faz a químio, ninguém come. Eu conheço várias pessoas. Eu mesma, assim, hoje eu falo... Mas na época eu tinha até vergonha de dizer. Eu ficava 3, 4 dias sem comer nada, nem beber água. Zero. Não dá vontade? Não dá. Aquilo ela te resseca, ela dá enjoo, o alimento é ruim, né? Ele fica amargo. E assim, parece que você toma aquele remédio para emagrecer, que mexe com o seu hipotálamo, que é o sistema nervoso central, que você não pode ver comida, você não come nada. Então assim, só que a gente não percebe. A gente vai definhando. Até que um dia eu saí com uma amiga, ela disse assim, Ale, ela acho que me viu magra, né? Você me viu também, sim, nessa situação. E eu sempre saía com ela para almoçar. E ela me viu magra, ela disse assim, Ale, vamos sair para almoçar? Eu falei, vamos, porque eu trabalhei, para mim eu tava bem, graças a Deus, assim, eu tava quase morrendo, magra, 50 quilos, mas eu tava psicologicamente bem, trabalhando, fazendo as coisas. Aí ela disse assim, vamos almoçar. Aí eu fui almoçar com ela. E eu adoro risoto de camarão, a gente pediu o risoto. E a gente comeu, conversou e passou. Aí depois eu atendi o pai dela, numa sequência de uma semana. Aí ele disse pra mim, ai, Ale, a Paula chegou em casa tão triste. Ela disse que saiu com você pra almoçar, que você deu 2 garfadinhas. Ela só ficou olhando, você não comeu nada. E eu achei que eu tava almoçando, que tava tudo bem. Então é um esforço pessoal isso. Quando eu comecei a ver que as minhas costelas aparecendo magra, e eu pensei, não, eu tenho que comer, tenho que pôr pra dentro, porque senão vai sonda. Então é isso que eu passo para as pessoas, porque tem muita gente que não come. Eu cheguei a ver o pai de uma amiga minha, que a gente foi lá, conversei com ele estava muito, muito cadavérico, e eu disse, o senhor tem que comer, ninguém vai comer pelo senhor. Ele disse assim, come você, por que você não vai lá e come? Então assim, veio a óbito, porque falência dos órgãos. Sim. Então a gente tem que se ajudar. A químio ela é ruim, sim, mas ela é um bicho, não é um bicho de 7 cabeças, ela é um bicho de 1 cabeça. Então, eu até uso muito isso, que nós somos indivíduos. Nascemos, né, sozinhos e vamos terminar sozinhos. Então, ninguém vai fazer por você. A família toda ajuda, fica naquele constrangimento, preocupação, mas o que eles podem fazer? A comida, que minha mãe podia fazer por mim. A comida, me olhar, dar o remédio na mão e pedir para Deus, fazer oração. O resto é individual. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é só remédio. Também, tem que comer, né? Tem que estar com a cabeça boa, tem que cuidar da mente, tem que fazer suplementação, porque o corpo ele perde. Então tudo é um processo. E é um deserto, e passa. Mas você lidou muito bem com isso tudo, né, Lê? Porque acho que principalmente
pra mulher, acho que é essa parte da autoestima, né? Perder cabelo, você se olhar no espelho e não se reconhecer. Sim. Como que você lidou com isso? Eu sei que, né, eu acompanhei essa fase sua. Tinha alguma coisa assim interna que falava, não, vou me cuidar assim, vou fazer. Como que foi essa fase pra você, assim, de perder cabelo e ver essa... Como que você tava nessa situação? Então, foi assim, eu tentei fazer... Não é que eu tentei, eu acho que foi uma fuga. Eu tentei resolver tudo naquele dia. Sabe quando acontece, você fala assim, o vidro quebrou, você varre e põe no lixo, não adianta colar? Eu pensei assim, até você participou, quando a gente fez eu fiz umas fotos profissionais e tal, porque eu sabia que o meu cabelo podia cair. Aí eu falei pro doutor assim, doutor, não vai cair não, né? Tem gente que não cai. Tem gente que fala assim, depende do organismo. Depende de não sei o quê. Tem umas coisas que põe na cabeça que congela, aí o cabelo não cai. Perguntei tudo pra ele. Ele disse assim, Alessandra, são vários tipos de câncer, né? Você já sabe a diferença. O meu não, porque ele não me pertence. O que você teve, está tendo, ele tem 100% de alopécia. Alopécia é você ficar careca igual a mão, assim. Então ele falou, vai cair de toda forma. A medicação, né? O Toxol, o sistema que vai ter, vai cair o cabelo. Não é o seu organismo, não é nada. O seu organismo ele tem que ter uma medula óssea que ajude, né? Ela tem que estar saudável. Então eu já sabia que meu cabelo ia cair. Eu só não sabia que era tão rápido. Eu fiz uma quimio e meu cabelo caiu todo em 15 dias. Não deu nem tempo de respirar. Então assim, eu tive um choque, mas eu tive um choque sozinha. O meu cabelo ele começou a cair. Aí eu vi que ele ficou ralo aqui e cheio aqui. Só que ele caía assim, sabe uma queda de cabelo? Nada assim. E aí quando foi um dia, eu falei, nossa, tá cheio de cabelo aqui, eu fui pentear. Quando eu comecei a pentear, aí caiu. Então assim, você não fica careca de você já ficar sem nada. Fica só uns fios assim, uma coisa, ele vai quebrando, meu cabelo sempre foi comprido, né? Então aí eu peguei, sabe quando você pega um bolo de cabelo, aí você olha, você dá um choque, aí você fala, meu Deus, a coisa tá acontecendo mesmo. Aí chorei, fiquei ali sozinha um pouco. Aí já me recompus, né? Porque eu sempre quis poupar meus filhos, porque são adolescentes. Eu falei, não, o sofrimento é meu, não adianta eu passar isso pra eles, porque as pessoas vão ficando, né, pior. Aí peguei aquele cabelo todo, joguei aquele cabelo todo fora e falei, amanhã eu vou raspar. Aí fui até no meu cabeleireiro, que é uma graça, né? Mandar até um beijão pra ele, o Caio, que ontem fez minha escova. Ele fechou o salão, ele raspou meu cabelo. Aí eu fui atrás de uma lace, que é uma peruca. Porque assim, não porque eu não queria ficar careca, eu não queria que as pessoas vissem e guardassem aquela imagem. Eu pensei muito nos meus filhos. Ai, minha mãe ficou doente. Ai, sabe aquela coisa? Minha mãe ficou doente e tá tudo bem, passou. Pra ter força pra dizer pras pessoas que isso vai passar. Então assim, eu raspei o cabelo, 2 dias depois eu já tava com uma peruca, que é uma lace, igualzinho ao meu cabelo. Né? A gente tem fotos, né, quando eu recebi a premiação, ninguém nem percebia. Óbvio que não era pra esconder. Às vezes a pessoa falava, você tá linda, não sei o que. Eu falava, peruca, viu, amiga, tô com câncer. Falava, mas assim, eu não ficava, não andei careca. Não porque eu não quisesse, não foi o meu perfil no momento, né? Eu tava sempre trabalhando e todo mundo sabia. Você não se vitimizou, né? Não me vitimizei. E o mais lindo disso, essa palavra foi importante você dizer, Bel, os meus filhos não se vitimizaram, porque eu tinha que fazer químio, às vezes eles iam comigo, às vezes faltava na escola, às vezes a gente conversava muito à noite, chorava, aquela coisa de conversar, e aí no dia seguinte eles não iam para a escola. E aí uma vez eu fui lá na reunião tal, e a professora falou, olha, tá com falta, tá não sei o que, blá blá blá. Aí eu falei, então, é por causa desse processo, comentei. A professora, ela falou, nunca soube, eles nunca falaram, eu nem sabia. Porque eles têm nota, fizeram prova, tiraram nota, então a falta não estava atrapalhando muito, que também não era uma falta exorbitante. Então, assim, eles nunca usaram isso a favor deles. E aí eu cobrei isso. Eu falei, filho, vocês não falaram nada o dia que faltava, que ia com a mãe na químio, porque se eu soubesse, tinha pego atestado, essas coisas. Como ninguém comentou nada, né, eu acabei não fazendo. Aí eles, mãe, falar pra quê, mãe? Vai mudar o quê? Não, tá tudo bem. Então, assim, dentro deles, eu acho que eles estavam também querendo aceitar. E aí teve um dia que teve um trabalho da escola e eu tava sem impressora e uma vizinha minha, o meu filho é muito amigo da filha, né? Aí ele falou pra ela, imprime pra mim esse trabalho? Ela imprimiu. Aí a mãe dela, que é minha amiga, ela foi me entregar o papel impresso, que eu encontrei com ela lá embaixo no prédio. Aí ela, chorando, aí ela falou, Lê, que lindo esse papel, que lindo. Pegou assim, que lindo. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, você não leu? Eu falei, não, só dei pra você imprimir, é um trabalho de escola. Aí ela, eu não acredito que você não leu, que lindo, é sobre você.
ele escreveu sobre você. Eu não ia nem ver, porque ele não falou nada. Ele só pediu para imprimir. E eu acho que ele também não ia comentar, que era uma coisa muito dele. E foi tão lindo, porque ele tá com 16, ele tinha 14, né? 14 anos. A menina tinha 11 para 12. E era um trabalho da escola que você tinha... O professor, ele explica assim, que ele teve a história, né, do escritor lá. Ele teve a esposa faleceu, e ela adorava uma bala. Então, ele fez um museu para essa professora, para essa esposa dele, e todo mundo que visitava o museu ganhava uma bala, que era a bala que ela gostava, que representava ela. Aí eles mandaram fazer um trabalho olha, bem nessa época, mandaram fazer um trabalho relacionado a isso. Aí meu filho fez o trabalho, olha só, ele fez o trabalho sobre o limão. Aí ele escreveu, o limoeiro, porque é criança, não tinha muito, né? Mas assim, é uma coisa tão linda, uma hora eu mando para você dar uma lida. Resumindo, ele diz assim, a minha mãe é uma mulher guerreira que cuidou, porque eu sou separada, né? Então, que cuidou de 2 filhos. Eu comparo ela com o limão. Que o limão é uma fruta dura, firme, que só rompe quando corta. Aí ele diz assim, quando corta, a minha mãe, ela fez quimioterapia, ela ficou o bagaço do limão, do jeitinho dele, ficou o bagaço do limão. E aí a minha mãe foi uma mulher muito forte, sabe por quê? Hoje eu me espelho nela, porque ela tinha sementes do limão, e com essa semente... foi lindo. E a semente do limão fez a minha mãe renascer. Então hoje ele diz lá, eu sou uma pessoa melhor, porque eu quero sempre usar a semente para a vida. E ele vai falando do jeitinho dele, uma coisa tão linda, tão linda. E aí ele fala assim, o suco do limão ainda tem mais. Ele falou tudo sobre o limão, ele foi tirando, ele diz assim, e o limão, e o suco do limão vai representar muito a minha mãe. Por quê? Porque quando ela fazia químio e tinha aquele gosto amargo, ela falava assim, filha, faz um suco de limão. E é verdade, eu tomava suco de limão e água de coco. Suco de limão e água de coco. Não posso nem ver mais água de coco e não posso nem falar do suco de limão. Amo suco de limão. E aí ele fazia o suco de limão, porque ele fazia geladinho, aquela coisa bem gelada, bem docinha, sabe? Então eu tomava o suco. Às vezes eu não queria, eu agradava a ele. Então ele falou assim, que o limão me representa. Então assim, eu achei tão lindo, porque foi uma experiência de vida para todos nós. E assim, eu fiquei super bem, porque eu não tive os efeitos colaterais. Vou dizer que o médico foi fantástico, porque tem uma dose certa também. E ele acertou na dose, no peso corporal. Então acabou dando tudo certo. Que lindo, Lê. Ai, é isso, gente. A gente fica tudo emocionado. Eu acho que assim, você conseguiu, né, transmitir essa força para eles, né? Com certeza. Acho que o fato de você ter, né, lidado dessa forma, Sim. né, Sim. isso reflete completamente neles, porque é aquilo, se você também cai, eles vão te ver ali mal, com certeza eles iam ter uma outra visão, né, dessa doença, enfim, e tudo que você passou. Então, essa força aí de dentro... Olha, gente, e assim, eu falo que dá para escrever um livro, né, e aconteceu tudo isso agora, né, que foi 2021, 21, 22, 23. Isso falando dos meus filhos, né? Que a gente pensa assim, a gente é forte, né? Você tem filho, né? Os filhos são mais. Eu falo que é a melhor parte da gente. E para coroar essa história, em 2023, o meu ex-marido, o pai deles, teve um câncer. No mesmo ano. Nossa. Só que foi um câncer, graças a Deus, brando. Que eu conversei com o meu médico e falei, nossa, agora... Se o meu era 1 milímetro, o dele é 2 mangas, era o tamanho de 2 mangas aqui nessa parte daqui perto da virilha. Eu falei, não vai dar. Ele falou, não, são cânceres diferentes. Por isso que a gente fala, né? Tem vários cânceres de mama e tal. Então, a maioria é brando. Tem o Cris que eu tive, é o top da galáxia pulmal. Aí ele falou, o dele é brando. Aí eu falei, nossa, mas já tem metástase. É o tamanho de 2 mangas. O que eu tinha era 1 centímetro, doutor. E eu fiz tudo isso pra, né? Aí ele falou, não, o dele responde bem aqui, é estatístico. Vai curar. Fica em paz, vai curar. Ele disse pra mim. Eu falei, tem uma chance? Ele, não, vai curar. É estatístico. Aí eu guardei isso pra mim, conversando com o médico. Imagina nesse momento, você como mãe, imagina pensando, a cabeça já deles. Pensou se eu me vou e eu vou embora, ele também vai? Como no mesmo ano, amiga, no mesmo ano. Então, assim, pra eles foi bem pesado. Nossa. Aí agora eu pensei, comigo passou, né? Eu não tive nem tempo muito de fazer a cabeça deles, mas agora eu preciso preparar pro pai. E aí eu conversei muito com a minha filha, ela chorou e disse assim, mãe, você é forte. Eu sabia que você ia ser forte, mas o pai não sei se vai ser. Porque o homem é mais mole, o homem mais não sei o quê.
ai, mãe, passar tudo isso com o pai. Ele passou todo o processo também, né? Eu disse, não, fica em paz, o pai vai dar tudo certo, ele vai morrer. Eu tinha ainda uma probabilidade, o pai não vai morrer, o médico disse que vai curar. Ele só precisa ter força de fazer a químio, comer, o processo. O dele é certeza que ele vai ficar bem, porque é brando. Então, quando a gente descobre que um câncer é brando, a gente tem que lutar mais ainda, porque é a chance que Deus está dando com toda certeza. Porque quando a gente tem dor de barriga, você vai e toma um remédio. Quando você tem um câncer, você fala, vou morrer ou não vou? A primeira coisa que vem na cabeça é isso. A gente não quer nem saber se ele é forte, se ele não é, porque é o que eu falo, a ignorância às vezes é uma dádiva. Como eu estudei, eu sabia essas coisas. Quando a gente não sabe, a gente vai... E é uma palavrinha que ninguém quer ouvir, né? É uma coisa que, assim... Pesada. Toda vez que eu vou fazer exame... Tive que fazer uma biópsia ano passado, ou esse ano, no começo do ano, também, da mama, tal, surgiu um nódulo, e aí, a partir do momento que surgiu um nódulo, aí pronto, já fiz, como fala? Promessa, já fiz aquele kit inteiro, falei, agora lascou. Aí eu ia viajar, acho que num dia, e eu precisava fazer isso logo pra sair o resultado, enquanto eu não vi esse resultado dessa biópsia, menina, passa tudo na cabeça. Chorei no banheiro sozinha, no banho, que eles nem sabem, né? Tá sofreu aqui. Por antecipação. Sofri. Falei, vou deixar sozinho agora os dois, o que eu vou fazer? Tipo, não tem como. Eu já achei que já não ia aguentar, imagina, não tinha nem, né, recebido isso. E aí eu vejo você falando assim, da onde que vem essa força de você agir dessa forma e falar assim, não, filho, senta aqui, filha, senta aqui, vai dar tudo certo, vou ficar bem, porque eu tenho certeza que dentro aí tinha uma dúvida, né? Total. Quando eu falei, engraçado, né, gente? Eu falei, não, o pai não vai morrer, né? Não, tá tudo bem. Quis dizer pra eles assim, é tranquilo, é uma gripezinha. Eu falei, não, vai ficar bem, o pai não vai morrer, não, vai dar tudo certo, ele só tem que ter força. E eu fiz isso com ele também, porque às vezes ele falava assim, Ale, você fez a quimio, tô com enjoo, eu tô com calafrio, assim, eu falava, põe coberta. Ele, mas não passa, porque eu tinha esses calafrios, é uma coisa, né, que é do corpo mesmo, que não é a coberta que te esquenta, você precisa de apalpar peso, eles deitavam em cima de mim. Eu falava, deita aqui, meu filho deitava em cima de mim, ele é grandão, aquilo acalmava, né? Aí eu falava pra ele assim, põe bastante coberta, põe uma coisa pesada, que daqui a pouco vai estar te dando calor. Você tinha isso? Eu falava, tinha. Eu quase não tive enjoo. Eu não lembro de ter vomitado na vida grávida, gestante. Eu não tenho reflexo, porque isso também tem tudo a ver com reflexo, com refluxo. Então eu nunca vomitei, eu sempre fiquei, aqui entalada e tá tudo bem. E na quimio eu também não tive isso. E ele vomitava muito. E eu falava assim, eu também vomitava. E eu falava assim, não, você tem que ser forte, tem que comer, tem que não sei o quê, fica deitado. Aí a gente foi lá visitar um dia, e ele tentou ser forte, porque eu era forte. Porque não é que eu era forte, eu não tava sentindo mesmo nada. Eu tava só magra, a textura de pele mudou, eu fiquei sem cílios, sem sobrancelha nenhuma, fiquei tudo aqui careca, o tom da pele. Você lembra? Ficou uma cor bem escura. Eu sou morena, mas eu tava numa cor que, às vezes as pessoas falavam, você foi pra Porto Seguro? Eu falava, não, tô tratando um câncer. Então eu deixei meus filhos muito em paz. Então, em relação a eles, eu acredito que sofreram muito mais comigo do que com o pai. Porque eu fui a psicóloga deles. Eu disse, não, tá tudo bem. Quando ele reclamava, falava, eu falava assim, o pai vai ficar bem. A mãe, lembra que a mãe passou por isso? Eles, tá tudo bem. Então, assim, eu tive que administrar isso, como parecia que eu já tinha vivido aquilo. E eu nunca vivi. Então, eu passo essa experiência para as pessoas, que Deus o livre precisa viver isso, né? E pode acontecer, que leve solto. Não leve como se fosse um peso. Porque as pessoas já pensam que vai morrer, vai morrer, vai morrer. E outra, a gente tem que controlar a mente e o corpo, porque não dá vontade de comer, não tem como você se erguer. Eu fiquei tão fraca, que eu não conseguia levantar da cadeira. Para levantar, os músculos da perna não funciona. Eu me senti velhinha. Sabe aquela velhinha que vai na festa, que tem que sentar e dar a mãozinha, porque não tem força na musculatura? Sim. É exatamente assim. E quando eu consegui perceber, outro dia eu estava na rua, eu fui atravessar a rua, e aí eu fui atravessar, sabe quando o carro vem vindo, você quer ir rápido? Eu quis correr e meu corpo não foi. Aí eu fui devagarzinho, aí eu pensei, nossa, o corpo não tá respondendo, tô ficando fraca. E da quimio é assim mesmo, tira toda a sua energia. Eu tava num nível que para levantar você tinha que me dar a mão, tinha que me pegar. E assim, e a gente fala que Deus faz as coisas certas. E aí eu tive tudo isso, eu trabalhei e tal, não sei o que, aí fiz a cirurgia. O doutor, o que nós temos que fazer? Eu falei, o que faz, doutor? Ele falou, olha, é difícil eu explicar isso para uma pessoa que tá saudável, que já curou um câncer,
vai fazer a cirurgia agora só para tirar o leito e falar que tem que tirar tudo. É difícil para um paciente saudável. Então a gente não impõe, isso daí é só preventivo. Mas você é da área da saúde, né? Você sabe que é um triplo negativo, então não temos nem o que pensar. Ele não me deu opção, ele explicou e disse, temos que fazer. E realmente eu fiz. E eu aconselho todo mundo que faça, que precise disso, porque põe um silicone depois, não tem muita gente que faz um silicone por estética para ficar bonitona, então você vai reconstruir a prótese, vai colocar o silicone, então você perguntou da autoestima, então assim, quando eu fiz a cirurgia, depois ia colocar a prótese, 400 ml, não sei o que e tal. Eu tive um probleminha, porque só tive problemas, dá o livro. Eu tive uma necrosezinha, né, embaixo aqui do seio, porque esticou demais, e na hora que você corta, é igual como se fosse um bife. Imagina você faz um bife um mais largo, outro mais fino. Onde é fino, na hora que estica, aquilo vai esgarçando, né? Então aquilo teve um probleminha. E aí eu tive que abrir ali, tirar essa pelezinha, diminuir. Então eu não pude mais pôr aquela prótese grande. Tive que pôr uma menor. E o outro lado, que não tinha nada a ver, também teve que diminuir. Senão ia ficar um diferente do outro. Aí fiz a cirurgia. E tô lá. Tá tudo bem. Não respira, porque é um trauma, aquela coisa toda. Aí quando foi uns 15 dias eu tava melhor. Falei, vou trabalhar. Eu tenho uma paciente que ela veio dos Estados Unidos, ela sempre vem. E aí, quando eu contei pra ela, eu não sabia se ela chorava porque ela descobriu que eu tô com câncer ou porque eu não ia fazer o botox dela porque ela ia casar. Ela chorava. Ai, meu Deus. Aí ela falou assim, Ale, eu vim pro Brasil, sempre venho, ela sempre faz as coisas comigo. Tem outros pacientes que vêm, só que ela disse assim, agora é importante, porque agora é meu casamento. Eu vim pra comprar o vestido, pra fazer minha parte estética, só que ela não comentou nada que ia vir, né? Ela veio, eu tô por aqui sempre tem horário e tal. Aí eu falei pra ela, e agora? Ela queria fazer a boca. Eu falei, a boca eu não consigo, porque tudo precisa de, né, ter muita destreza, anatomia, né, tudo bonitinho, mas a mão não pode estar torta ali. Eu falei, o botox eu consigo, porque eu já sabia fazer, eu mexo aqui com a mão e tá tudo bem. Ela, então vou minha mãe, vai a madrinha, não sei o que. Você consegue ir? Eu vou na sua casa. Eu falei, não, amiga, na minha casa não dá, tem que ter um ambiente, né, estéreo, as coisas e tal. Mas eu tava bem, porque você tá em 15 dias em casa, você senta no sofá, aí você come, aí você levanta, aí você vai, toma remédio. Você tá bem ali. Tá bem. Falei, eu vou. Eu moro pertinho do meu consultório. Tomei uma dipirona pra não ficar com muita dor, ficar muito, sabe, paradona. Tomei a dipirona. Menina, entrei no elevador, desmaiei. Baixou minha pressão. Caí e quebrei o pé. Nossa. Meu Deus. O elevador, ele tem uma quina de ferro, assim, né, da porta. Aí, eu vi que eu tava passando mal, já percebi. Só que, assim, é muito engraçado. Porque, assim, eu trabalhei muitos anos em hospital. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando você tá com tontura, você vê que já tá vendo bolinha, você senta. Porque se você cair, você pode bater a cabeça, se machucar. Então, a gente percebe, ninguém desmaia do nada. Sempre tem um sinal. Só que quanto mais a gente luta, peraí, eu vou andar, você gasta mais energia, você desmaia mais rápido. Sei de tudo isso. O que eu fiz? Estava no elevador, aí tava lá, 5º andar. Aí eu, 4, 3, 2, 1, pensei, né? 4, 3, 2, 1. Eu saio do elevador, tem um sofá. Então me segurei, podia ter sentado, eu já sabia. Mas como que eu vou sentar se eu operei aqui os braços, eu não ia ter força para levantar do chão. Porque quando a gente tá bem, você tá passando mal, você senta, depois você levanta. Aí eu falei, não vou sentar porque eu não vou conseguir levantar do chão, né? 3, 4 andares, né? Eu sei, não deu tempo. Desmaiei. Só que foi um piscar de olhos. Eu caí, bati o pé na quina do elevador e já, né? Voltei, acordei. E aí, liguei, ia de Uber, né? Avisei Uber, não vou mais, liguei pra elas, falei, amigas, não deu, caí, tô com uma dor no meu pé, não sei o que, ainda subi pisando, não sabia que tinha quebrado. E aí, fui, no outro dia, no hospital, tinha fraturado 2 metatarsos. Na época do Neymar, eu falei, eu tô chique, tô igual o Neymar. Fraturei o metatarso. Mesma fratura. Aí, cadeira de rodas, né? Porque como você não tem 2 braços pra apoiar, fraca, e sem uma perna. Ale! Muita coisa de uma vez. Amiga, cadeira de rodas. Aí o médico, ele até ria. Ele falou assim, ortopedista. Ele falou, vou pôr gesso. Eu falei, doutor, não precisa pôr gesso não. Põe uma botinha. Eu não vou andar. Vou ficar deitado. O gesso eu acho que vai depois atrofiar tudo. Eu vou ter que fazer fisioterapia. Aí ele falou assim, com certeza você não vai andar. Não vou correr o risco de você estar mentindo. Aí ele pôs a botinha e cadeira de rodas. O que eu fiz? Uma semana? Fui de cadeira de roda trabalhar. Porque do chão não passa. Você foi? Fui. Fiz o botox delas, porque elas ficaram um mês aqui, né?
Aí fui, fiz. Casou, botocada, feliz. Casou, feliz da vida, maravilhosa, linda. E eu fui trabalhar e continuei trabalhando um pouquinho, porque eu já não tinha mais dor, tava bem. Sim. E outra, eu tava sentada. Só que garanto pra vocês que o maior trauma que eu tive, depois de ter um câncer, foi quando eu quebrei o pé. Eu falo, você pode ter tudo, mas você não pode quebrar o pé. Porque você depende. Aí eu comecei a depender de todo mundo. Você não conseguia nada, eu não conseguia levantar da cadeira. Meu filho tinha que me pegar, me ajudar, né? E você ainda tinha esse agravante que, né, tava fraca. Então o pé foi o que veio pra, tipo, derrubar mesmo. E eu entrava no elevador, ia de cadeira de rodas e tal. Aí depois, quando eu comecei a não precisar mais da cadeira de rodas, eu entrava no elevador, eu ficava assim, será que eu tô vendo bolinha? Será que eu não vou? Será que eu não... Aí, nesses primeiros dias, que eu já não precisava mais da cadeira de rodas, eu entrava com a cadeira de rodas, eu não devolvi, que eu peguei uma emprestada, eu sentava na cadeira de roda, descia do elevador, deixava ela lá e ia sair andando. Com medo de passar mal no elevador, porque eu falei, não consegui controlar, vai, né? Então, foi o único trauma, foi de andar no elevador sem a cadeira de rodas. Olha que coisa... Olha isso. Aí fui pra terapeuta, até então não tinha ido. Aí o doutor falou, não, passou por muita coisa. Tem que ir. Porque o médico é muito engraçado, ele. Quando ele marcou a minha cirurgia, a minha primeira cirurgia, era uma terça-feira, né? E ele é bem renomado, ele é um dos donos do hospital lá. E ele disse assim pra mim, a sua cirurgia vai ser terça-feira que vem, não sei o que, não sei o que. Tá trabalhando, né? Eu falei, tô, você tá bem, tá bonita, tá saudável, né? Eu falei, tô, tava magra, 50 quilos. Mas ele tava me agradando. Aí eu falei assim, terça-feira, doutor? Ai, terça-feira eu tenho um compromisso. Falei assim, só falei assim, murchei. Aí ele, não quero saber, você tá doente, esquece de trabalho, de compromisso. Alessandra, você tá doente, você precisa operar, você tá doente, esquece do compromisso. Aí eu, tá bom, acho que eu fiz uma cara daquele gatinho lá do Shrek, né? Aí ele, mas o que é que você ia fazer? Eu falei, doutor, nesse tempo eu fiz uma pós, que foi a minha especialização, né, de Hoff. E é o dia da minha apresentação do meu TCC. A última coisa. Aí ele disse, você fez o TCC? Tá pronto? Eu falei, tá pronto. E é terça-feira que eu tenho que apresentar, mas tô doente, ainda tirei um sarro. Falei, tô doente, não posso fazer nada, né? Então, aí ele falou, o que vai te dar de problema? Eu falei, eu conversei com os professores, ele falou, Ale, você tá doente, você faz o ano que vem com a outra turma, porque tinha uma banca, você paga, faz a apresentação, 20 minutos. Você faz o ano que vem. Aí ele, poxa vida, esperar um ano para pegar um título só por causa da cirurgia, né? Eu falei, doutor. Só por causa da cirurgia, ótimo. Aí conversando com ele nesse nível. Aí ele falou, tá bom, então vai lá, se você faz a apresentação. E já vai pro hospital. Eu falei, eu vou, ideia de carona com uma amiga que me levava, aqui em Alphaville, longe, ela me levava, me trazia. Fiz a minha apresentação lá, 20 minutos, maravilhosa, vim embora. Aí passou. Aí fiz a cirurgia, deu tudo certo, que foi para pôr primeiro o expansor. Aí depois eu não ia fazer a cirurgia para tirar, que deu o problema, tava lá necrosando. Aí ele falou, não, vamos tirar antes já, vamos cortar e já vamos pôr o silicone e tal. Na terça-feira que vem eu te opero de novo, isso tinha passado uns 3 meses. Aí eu, doutor, eu tinha um negocinho pra resolver. Tá, pronto. Aí ele... Tem um monte de coisa, essa mulher. Aí ele, não vem com essa de novo. O que você tem? Foi quando eu recebi a premiação da ONU. Foi tudo junto. Nossa. Eu tava ali morrendo e ganhando as premiações. Nossa. Aí ele falou, o que é? Eu falei, doutor, é uma coisa importante. Aí ele falou, é mesmo, né? É uma medalha de honra da ONU, tal, na área da saúde, bem bacana, né? Eu tava esperando isso. Mas não tem problema, se eu não for, eu não vou na solenidade, mas eu vou ganhar a premiação de toda forma. Aí ele, mas deve ser legal essa solenidade, onde vai ser? Aí foi perguntando, eu falei, vai ser na Assembleia Legislativa. Ele, na Assembleia Legislativa, que bacana, não sei o que, né? Eu falei, doutor, não tem problema, né? Vamos ver o que dá pra fazer. Aí ele, vou mudar pra outra terça-feira. Me apareça com essa agenda lotada. No fim, então, ele começou a me seguir no Instagram, ele começou a ver essas coisas, né, da área da saúde mesmo. Ele tem uma clínica lá só de estética que trabalha no hospital e ele acabou fazendo botox comigo. Virou até o meu paciente. Que legal. Aí eu falei, foi bom, porque eu fiquei com contato dele pessoal, quando eu ia para tirar ponta as coisas eu já chamava. Então assim, é tão gostoso quando tudo conspira, tudo, né? E hoje ele é meu amigo pessoal, eu já indiquei várias pessoas para ele. E dele não ter agenda, dele não poder atender, e eu falar, doutor, é aquele desespero. Ele é oncologista, todo mundo tá no desespero.
Sim. Quando ele fala pra mim, você quer que eu encaixe? Todo mundo tá precisando de um encaixe. Mas você sabe por que o universo conspirou a favor? Pela sua positividade. Eu acho que a pessoa... Eu já ouvi falar que a positividade ajuda a curar várias doenças. Então, assim, eu acho que você foi tão positiva, em vez de você se vitimizar, como a gente falou lá no começo, você foi positiva, você foi enxergando melhor, sabe? Essas coisas, fez o seu TCC, foi pegar a sua homenagem da ONU. Isso tudo eu acho que ajudou você, né? Eu pensava, a vida tá seguindo, eu tenho que fazer, tenho que resolver. São coisas pontuais, né? Não era nada que eu tinha que estar lá toda hora. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que as pessoas pensem que elas fazem por elas mesmas, né? Deus dá o chão e a gente caminha. Não dá para esperar pelos outros, não dá para, eu não vou comer. Tem gente que às vezes, porque é uma depressão também, né? É difícil. Sim. Eu falo que é fácil falar, é difícil quem passa. Mas eu me ajudei. Eu pus na minha mente assim, se eu não comer, eu vou ter falência dos órgãos. Eu fiquei muito tempo sem comer e eu sei que tem pessoas que, se estiver assistindo aqui, sabe que o que eu passei deve ter ficado mais dias ainda. Eu tenho pessoas que eu conheço que veio a óbito por não comer, não é nem pelo câncer, nem pela químio, é porque se entregou, achou que tipo não tem fim, porque você vai passando por aquilo. Quando eu fiz a cirurgia, né, depois eu já estava com o pé quebrado, né? A cirurgia, e eu de botinha na cama, assim, que eu só mexia o pescoço, porque às vezes você não consegue, porque tirou tudo, então eu respirava, não podia fazer assim, ó. Que a gente não pensa, a gente respira. Mas se a gente pensar quando a gente vai respirar, a gente mexe aqui, ó, não é? Dá uma respirada, ó. Eu não podia mexer, eu tinha que respirar assim, ó. Não podia fazer isso, porque a dor era demais, era só aqui, ó. Imagina você respirando assim 1 dia, 2, 3, 4, 15. Então você já não tem oxigenação no cérebro, você já fica irritado, você já não sei o quê. Então tudo é difícil. Esse é um detalhe do processo, são 1000 outras coisas. Aí o que eu fiz? Eu brinco. Você vai fazer esse corte, mandar... eu falo que a Coca-Cola salvou a minha vida. Você vai mandar pra Coca-Cola pra eles me patrocinarem? Vamos. Porque até eu brinco, né? Nossa, a Coca-Cola é um veneno. Eu falo, eu já fui envenenada. O que acontecia? Eu não conseguia beber água, nada descia, nada comia. E eu não tomava Coca-Cola, porque Coca-Cola é um veneno. Imagina, a Coca-Cola é maravilhosa. Eu tomava Coca-Cola, descia, não era amarga, não era ruim. Tinha um pouco de glicose, porque tem açúcar. Então, aquilo, eu vou dizer que me abriu o apetite, me reanimou, eu tive peso rápido. E eu digo assim, que eu estava comendo saudável, já vinha comendo saudável. Então, eu acho assim, que me deu uma ajuda. Na minha cabeça, me ajudou. Porque naquele momento era o que passava e você se sentia bem ali. Sentia bem, então assim, obrigado Coca-Cola, né? É maravilhosa. Então até eu brinco, né? Eu não posso nem falar isso num podcast que a Coca-Cola salva vidas, mas salvou a minha vida. Tá vendo? Porque aquele momento é o que passava. Gente. Ale, maravilhosa. Lógico, a gente queria muito abrir, né, com esse tema, é muito importante. As pessoas têm que ter realmente a força, né, de seguir se de repente elas são diagnosticadas, mas antes disso, precisa fazer todos os exames direitinho, não deixe de fazer, não deixe anualmente lá certinho, ver se você tem algum problema, fazer a biópsia depois, não deixar, né? Eu já ouvi algumas pessoas que, já fiquei 5 anos sem fazer, imagina, qualquer coisa de mama, não faço exame ginecológico. Eu falo, gente, como assim? Precisa fazer porque salva. A biópsia salvou sua vida. Salvou minha vida. Prevenção é tudo, salvou, né, porque um triplo negativo de 1 centímetro, ele já é maligno. Imagina ele com 4, com 5, com 6. Se você tivesse deixado passar sem fazer. Aí a sobrevida é mais difícil. Então, é mais difícil de curar, é muito mais químio, tudo é difícil, tudo é, né? E assim, descobrir no começo também é difícil. Porque você concorda que eu fiz o exame, fiz a minha parte, e aí o meu exame, o médico olhou e disse, não pode ser um nódulo. Mas ele foi induzido ao meu exame também, porque eu fiz aquele ultrassom, e aí vem escrito lá BIRADS, né, que é o BIRADS 1, BIRADS 2, alguma coisa assim, né? O meu veio BIRADS 0. Entendeu? 0 para câncer. Então, estava todo mundo em paz. Eu realmente, vou ser bem sincera, eu só fiz a biópsia porque eu queria dar um nome para aquilo. Se é um nódulo, qual é o nome desse nódulo? Cisto?
nódulo não sei das quantas. Então, assim, eu queria dar o nome, porque eu nunca tive. Porque eu tenho muitas amigas que têm nódulos, isso é comum. As mulheres têm nódulos. Não pensa que você tem, que nem você ficou desesperada. Que você tem um nódulo que já é um câncer. Jamais, né? Então, assim, os nódulos aparecem, às vezes você tem nódulos e você não tem nada a ver. Então, eu nunca tive nada. Nunca tive nódulo, nunca tive nada. Então eu pensei, esse negócio... Porque tem amigas que falam, eu tenho 10 nódulos, não sei, eu acompanho. Eu tive um que sumiu, depois teve outro. Não é assim que as mulheres, no mundo das mulheres, isso é comum. E aí na minha cabeça eu falei, nossa, mas eu nunca tive nada disso. E uma coisinha que doeu, câncer não dói, o meu doeu. E aí quando a gente foi ver na biópsia, aí ele pegou de novo a mamografia, né, o exame, estava bem claro. Você via que ele tava ali uma coisinha, que a bordazinha dele era irregular, porque ele era muito pequenininho. Então aí você começa a já ver com outros olhos. Então e olha que é um médico conceituado, que também salvou minha vida. E o oncologista é uma coisa, né, que é o que cuida do tratamento. E tem o mastologista, esse que eu tô falando é o mastologista que cuidou, mas quem cuidou do meu câncer, tudo antes de operar, foi o oncologista. Então, desde que você tenha referência, uma indicação boa, ele é maravilhoso. Quando eu emagreci muito, ele chegou pra mim e disse assim, acho que você perdeu uns 10 quilos, né? Eu falei, acho que sim. Ele falou, preciso melhorar a sua dose, porque a porcentagem do peso é a porcentagem da dose. Quando eu subi na balança, eu tinha emagrecido 20. Nossa. Então imagina se ele não tem esse olhar, porque a gente não entende, a gente vai lá tomando a dose aqui e tá tudo bem. Então, a gente também tem que estar ajudando o médico, tem que estar de olho, a família, quando vai fazer uma quimio, tem que ter um acompanhante, tem que estar olhando, cuidando do peso. Tem gente que às vezes engorda, às vezes emagrece. Então eu também tirei aquela cadeia axilar, sabe? Que a gente tem uns gânglios aqui que faz drenagem pro braço. Então eu tirei, ele disse, os braços vão inchar. E outra, você não pode mexer muito os braços. Eu falei, como? Sou dentista? Meu instrumento de trabalho são os braços. Então, vida que segue. E graças a Deus, não, ele incha muito pouco, não incha muito. Então a químio, ela também mata. Às vezes é a químio que a gente tem que tomar cuidado, tem que estar sempre em alerta, porque a dose certa, ela vai te estragar um pouquinho o corpo, a sua medula recompõe em 15 dias, aí você fica bem, aí você faz outra. Porque se você não estiver bem, você tiver com plaquetas baixas, que é o sangue, você não consegue fazer a sequência da químio. Então vamos supor, eu tive que fazer 16. Eu fiz uma a cada 15 dias, lá um mês, eu fui fazendo, não parou nenhuma. Agora você está doente, para. Você está com infecção de urina, para. Então uma químio que é 1 ano, você vai fazer em 2, 3. Porque o seu corpo não aguenta, tem que se restabelecer. Então o corpo tem que estar forte. E para o corpo estar forte, não é só comer e se alimentar, é a cabeça. Eu percebi que no meu caso foi a minha cabeça, porque meu corpo estava ruim, mas na minha cabeça eu estava bem. Sabe aquela assim, eu tô fraquinha, não consigo andar, mas não tô com dor? Vambora. Então, às vezes, dor não significa resultado, mas a cabeça é tudo. Eu não sei nem dizer como que foi uma coisa minha, foi muito pontual. Aí eu fui para terapeuta. O médico falou assim, nossa, você precisa passar com uma terapeuta, você não passou? Você não passou com a psicóloga? Eu falei, não. Ele, nossa, Alessandra, você precisa ir para psicóloga. Eu falei, é mesmo, doutor, né? Não lembramos disso. Aí fui fazer a terapia, isso que eu já estava, sei lá, na 10ª químio. Já estava tudo resolvido, a vida, tudo planejado, todo mundo ajudando, porque a gente, eu falo assim, que tudo é uma equipe. Para você trabalhar aqui, você tem uma equipe. Você tem alguém que está gravando, alguém que cuidou do seu filho, você tem uma babá, você tem... Então, assim, quando a gente fica doente, a gente precisa de uma equipe. Então, essa equipe, ela vai fazer tudo. Mas o objetivo é você que tem que fazer, não é? Até a gente diz assim, né, nem falando de religião nenhuma, mas assim, até Jesus teve uma equipe. Então, a gente tem que ter uma equipe. Então, essa equipe, ela sempre vai estar lá soberana. Não tem alguém que vai ser solitário, vai ter uma mãe, vai ter uma família, uma amiga... Só que aí você tem que fazer a sua parte. Não adianta os outros estar lá na sua casa fazendo tudo e você lá morrendo. Ai, não quero comer. Ai, não quero beber. Aí também vem a parte psicológica. Não sei, cada um é cada um. Mas eu pensei, olha quanta gente está perdendo tempo aqui, parou a vida de todo mundo para me ajudar. Aí fui para psicóloga. Aí cheguei lá, ela pergunta para mim assim, como é que você tá? Contei e tal. Ela falou, mas o que você pensa? O que você pensa em relação ao câncer? Aí eu falei assim para ela, eu penso que pode acontecer com qualquer um, né? Infelizmente aconteceu comigo e tá aqui, não tem volta, eu vou ter que tratar daqui pra frente. Ela, bacana. E assim, e o que você passou pros seus filhos? Assim, como é que tá a sua família?
Aí eu ri, falei pra ela assim, eu falei pra eles que eu não ia morrer. Por dentro eu sabia que eu podia morrer. Mas eu falei, não, eu vou morrer. Eu profetizei. Falei assim, que eu sempre falo piadinha, né? Tudo eu tenho uma piadinha. Aí eu falei, não, eu vou morrer. Só vou ficar careca, vomitar, ficar com 50 quilos, mas eu não vou morrer. E eles entenderam e aceitaram, mesmo na brincadeira. E aí eu fui conversando com ela, eu fiz 3 dias. Aí ela falou, o que você pensa sobre o seu corpo, agora que mudou, você careca, a sua alimentação... Aí eu falei, eu penso que eu ponho uma peruca aqui, porque eu trabalho, então assim, quem sabe, quem não sabe na rua não nem pergunta, e a vida que segue, senão tem que ficar me vitimizando, ai, tive câncer, ai, não sei o quê. Então ninguém nem percebia, estava sempre arrumada e tá tudo bem. E alimentação, se eu não comer, ninguém vai comer por mim. Porque eu já tive muito isso, eu trabalhei em hospital, de pessoas não comerem, de ter que pôr sonda, e não comer mesmo, não ter força. Eu vivi aquilo, né, em centro cirúrgico. E eu pensava, o meu fim vai ser uma sonda. Imagina, só porque eu não consigo comer, não tô me esforçando, vou tentar comer mesmo. Tinha dia que eu comia meia banana. Mas comia, né? Meia banana. Comia. Então, assim, aí falei tudo isso pra ela. Aí quando foi na terceira, fiz 2, né? Aí quando foi na terceira, ela disse assim pra mim, Alessandra, não precisamos mais fazer a terapia, porque tudo que eu quero impor pra você fazer com a vida, já tá concretizado. Porque eu quero que você entenda, as pessoas têm que entender, vou falar o que a psicóloga disse, né, que ela é profissional. Ela disse assim, as pessoas quando têm uma doença, né, grave, ela tem que entender que é ela que tem que correr, é ela que tem que tomar a medicação, é ela que tem que ter a fé, ela que tem que ter a força, que tem que ter a calma, que tem que ter tudo. O médico disse para mim 1000 vezes, você não vai trabalhar, você está doente. Aí eu fiquei um pouquinho sem trabalhar, depois eu voltei. Então tem algumas coisas que salvaram a minha vida. Vocês vão rir. A Coca-Cola, olha que indicação. Não é remédio. Não bebam refrigerante. E a Netflix. Então assim, por que a Netflix? Porque eu abri lá e falei, deixa eu assistir uma série. Eu nem escolhi, eu peguei aqui, tinha 80 capítulos, que era pra maratonar. Porque também o médico me deu vários remédios, porque você tem que tomar a medicação, né? Porque dá enjoo, aí você tem que tomar para não dar enjoo. Aí você tem que tomar o antidepressivo, o antipsicótico, porque tem que tomar. E tem que tomar o remédio para depressão e um para dormir. Aí eu pensei, não vou tomar. Porque se eu tomar... É porque, ó... Ela é totalmente diferente. Não vou tomar. Tô bem, não vou precisar de psicóloga. Não tô... Exato. Eu peguei e falei assim, mas te juro, eu falei, eu não vou tomar. Pensei comigo. Se eu tiver dor, eu tomo analgésico. O vômito, eu tomo para enjoo. Eu vou tomar. Agora, o antipsicótico é pra quê? É pra não ficar meio doida aqui dentro de casa, né? Não vou tomar. Tô em casa, não tô fazendo nada, não vou tomar. Pra dormir, eu nunca tomei remédio pra dormir. Eu já nunca dormi bem. Eu sempre tive insônia, eu sempre durmo tarde, minha vida é muito corrida, eu durmo pensando nas coisas. Aí eu falei, eu tô em casa. Se eu não dormir de noite, eu durmo de dia. Se eu não dormir de dia, eu durmo à tarde. A hora que der sono, eu durmo. Se eu não dormir 3 dias, eu não sou tola. Eu vou tomar o remédio. Mas eu vou primeiro ver o meu corpo. Imagina, assistia Netflix, cochilava, assistia de novo, acordava, cochilava. Então tava descansando, não tava, né? Uhum. Eu não tomei. Aí fui deixando os remedinhos, porque ele mandava sempre 3 remedinhos quando eu ia embora, que era pra fazer a sequência. Aí fui com a minha mãe. A minha mãe levou. Do nada, ela falou assim, doutor, ela não está tomando os remédios. Voltou, jogou na mesa. Jogou na mesa, um monte de comprimidinho. Que era esse que é o oncologista, maravilhoso. Aí eu falei, ai, me entregou, vai me dar uma bronca. Aí ele falou assim, não, tá tudo bem. Você não tá sentindo nada? Você tá dormindo bem? Eu falei, eu só nunca dormi bem, eu tô dormindo normal. Porque ela dá insônia, químio, né? Tudo aquela coisa de ruim na cabeça. Aí eu falei, doutor, não tô tomando. Porque assim, esse remedinho é da alegria. Se eu tomar remédio pra dormir, eu vou querer dormir sempre. Porque é maravilhoso, né? Quem não toma um remedinho pra dormir quando tá cansado? E eu nunca tive esse hábito. E outra coisa, doutor, eu vou ser bem sincero. Ele falou, você tem que apagar. Você tem que apagar. Eu falei, não, eu tenho 2 adolescentes dentro da minha casa. Não dá pra simplesmente eu apagar. Ficar lá morta, tô doente. Não, eles têm que sair pra escola, eles vão sozinhos agora. Eu tenho que estar acordada, eu tenho que ver as coisas, eu tenho conta pra pagar, eu tenho as coisas pra fazer. Então isso me motivou. Eu tinha muita responsabilidade de outras coisas, né, de compromisso que você sabe que eu tenho, né? De 180 famílias. Então, assim, os compromissos fizeram eu lutar contra uma depressão. E eu nem sabia. Olha eu posso ter tido? Posso ter ficado lá na cama, mas assim, eu tinha que levantar. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu tenho que ir na feira, mas ainda tem um tomate? Agora não tem mais o tomate, eu tenho que levantar? Tem gente que fala, não tem o tomate, vai ficar sem o tomate, vai ficar sem a geladeira, sem a energia, não. Aí você vai
Então eu também fui no meu limite, não foi uma coisa assim também, uau, tão bem. Era, só temos um tomate, então vamos acordar pra vida. E eu sou muito assim, eu criei meus filhos assim, eu não gosto de gente lerda, ai, vou devagar. Então assim, isso é o ritmo, é cada um, entendeu? Eu tenho uma irmã que ela é super tranquila, e ela fala pra mim assim, eu não sou como você, não queira que eu seja como você. Eu falei, realmente, eu não quero que ninguém seja igual a mim, mas você tem que ser pra você. Sim. Então isso é individual. Então, assim, é uma experiência que, nesses casos, a gente não pode ser o que a gente tem que ser firme, tem que ser forte e corajosa. É uma inspiração, porque realmente deve ser uma das, acho que é uma das doenças que a gente mais tem medo na vida, né? Quando você escuta essa palavra, é uma coisa assim, morri. É a primeira coisa que você já fala, vou morrer, não vai dar certo, meus filhos, porque eu, o que eu fiz pra merecer? E não, você pode... não é merecimento, é uma doença. Uma doença, você pode passar por ela de outras formas. Eu penso como um aprendizado, né? Porque todo mundo fala assim, o que você tirou de aprendizado? Porque tem muita gente que fala, eu não sei, né? Não sou estudiosa nisso, não tenho nem propriedade para dizer. Mas diz que é coisas de magoada que você ficou do passado, que traz... sei lá. Tem muitos... Eu entendi o que você quis dizer, né? Você acumula muita coisa ali, emocional que pode acarretar, um câncer. Sim, exato. Coisa então eu assim. não tenho propriedade para dizer, pode ter sido também, né? Mas aí quando alguém fala isso para mim, eu falo, foi genético. Porque eu tenho um exame genético, né? Uma mutação genética que chama BRCA. E uma coisa muito importante, quando a gente fala tudo isso da prevenção, qual é uma prevenção para quem já teve mãe que teve câncer, vó que teve câncer? Existe um exame que chama painel genético. Vocês conhecem? Já ouviram falar, né? Sim. Então, esse exame, ele vai pegar 50 tipos de câncer. E aí ele vai dizer qual você tem a probabilidade de um dia ter, não que vai ter, a probabilidade, que é o que a Angelina Jolie fez, né? Desses 50 deu positivo BRCA, que é o do câncer de mama. Eu estava tendo câncer de mama. E ele deu positivo. E isso aqui não é porque eu estava tendo câncer de mama que apareceu no exame. Não é que nem você está, por exemplo, com baixa imunidade e aparece. Você está com falta de potássio e aparece. Não, você nasce. Ele é genético. Então, se eu fizesse esse exame há 10 anos atrás, ele ia dar positivo. Se eu fizesse há 20 anos atrás, já ia dar positivo. Então, se você tem histórico familiar, é importante que você já comece a investigar. Comece a investigar. Eu tenho uma amiga, elas são 3 irmãs, né? 2 tiveram, e essa minha amiga que era da faculdade, não. Então, ela disse assim, Ale, eu também vou tirar preventiva minhas mamas, porque minhas 2 irmãs tiveram, e é genético. E ela fez o exame e não deu. O dela não deu, o médico falou, não faz sentido algum. Sim. Você não tem nem tendência. Então, é legal, né? Porque hoje em dia a gente tem várias ferramentas que podem ajudar a gente realmente na prevenção, né? Sim, a ciência ela é tão brilhante, porque agora a gente vai estudando, vai vendo. Eu tenho uma paciente que ela é geneticista, e ela esses dias me contou uma coisa que eu achei tão, tão incrível, que hoje, quando as pessoas vão ter os filhos e querem fazer inseminação in vitro, né, que você escolhe o óvulo, o espermatozoide, você fecunda em laboratório e faz a criança, hoje você escolhe óvulos, você examina óvulos saudáveis. Porque essa mutação, por exemplo, que eu tive, já aparece na genética. Eles conseguem evitar até um filho que nasça com câncer. É mesmo? Olha que coisa impressionante. Nossa, eu não sabia disso. Então você consegue, desde o óvulo, já saber se a pessoa vai fazer uma inseminação e tal. Que interessante. Isso, na inseminação. Então você consegue escolher os óvulos. Porque você pode tirar do seu marido mesmo, fazer o exame e depois você fazer a inseminação. E eu adoro essa parte da ciência, né? De trabalho muito com células-tronco, né? Então, assim, muita coisa aparecendo, mas só quem passa que fala, agora eu vou usar isso pra quê? O que eu tenho que fazer? Que hora que eu tenho que tomar o remédio? Que hora que eu tenho que fazer a minha químio? Então, cada um é cada um. Tem muita gente que fala assim pra mim, desse meu decorrer, eu já tive outras amigas, pacientes que tiveram. Cada uma teve de uma forma. Outros genético igual, outros de origem hormonal, e deu certo para todos. Hoje o protocolo, ele vem para cura, para salvar, mesmo que seja um pouquinho mais avançado, porque é difícil também descobrir, né? A gente fala da prevenção, mas assim, é o que você disse, tem gente que não faz exame, às vezes não é nem imprudência,
Às vezes não tem condições. O SUS, por exemplo, você pode fazer a mamografia acima dos 40 anos. Eles não... 30, 40 anos. Então, assim, esse que é genético, você pode ter a partir dos 20, 29 anos. Então, tinha que baixar a idade. Mas aí tem um custo, tem todo um processo, né, que não cabe, né, a gente discutir. Então, tem muitas coisas que, às vezes, a pessoa passou o timer. Tem gente que não tem medo de agulha. Ai, eu não vou fazer exame. Eu não vou dizer pra você que eu vou fazer o exame também, porque eu acho que eu sou toda preventiva, não. Eu vou na marra. Eu fui na marra, né? Se o meu médico assistir esse podcast aqui, que ele não pode assistir, embora eu não falei bem dele... eu passei do time também para fazer meus exames. Eu tô fazendo agora em outubro, que é outubro rosa, a gente lembra. Mas até ele disse para mim assim: Alessandra, você sumiu quando eu fiz os exames. Eu falei: ai, doutor, desculpa, trabalhando, correria. Aí ele falou: é sinal que você não tá doente, porque tem gente que procura a doença. Porque não pode também você tá curado e achar que aquilo tá ali, que você vai voltar, que vai voltar. Não vive. Não que eu não tenha esses monstros, porque o de origem genética ele tem muita chance de voltar e ainda em outros órgãos. Tanto é que eu tenho que fazer tirar o ovário e útero, porque ele é ligado ao câncer de ovário e útero. Então ele falou assim: quando tá saudável, já tira, porque se não tem, eu tô dando uma enrolada para fazer essa cirurgia, que já era para ter feito. Então eu não sou tão corajosa assim também, mas eu tenho consciência de que tem que ser feito. Então às vezes a gente perde o time de algumas coisas. Então imagina quem não é da área da saúde, quem nunca teve nada. Eu vou dizer assim, que eu nunca tive nada e tive um câncer. Eu não tive nem Covid, e é que eu trabalho na boca. Então eu nunca fui muito de tomar remédio, nunca fui muito de doença, sabe? Meus filhos, eles estão gripados, eu falo: vai passar, toma dipirona, entendeu? Não sou muito, e nunca tiveram nada. Então tem gente que é hipocondríaca, tem gente que procura doença, tem gente que sabe, que fica mal. Então isso tudo, quando a gente está doente, a gente tem que tentar trabalhar a mente. A mente. Ale, a gente, logicamente, que abordou muito esse tema, queria muito trazer você para falar disso. Depois a gente vai fazer até um bate-papo 2 para falar um pouco mais da sua área mesmo, né, de profissional. Mas eu queria, só pra gente pincelar um pouquinho, eu acho que quando a gente passa por uma situação dessa, a questão da vaidade, questão de querer mexer no rosto inteiro, no corpo inteiro, eu acho que até diminui, né? Porque você passou por uma coisa tão, tão difícil, tão dolorosa, que você podia ter morrido, enfim, é tanta dor que eu acho que isso acaba diminuindo um pouco essa questão da vaidade demais. E a gente sabe que o seu trabalho, ele envolve muito essa questão também da vaidade, que é cirurgias, ou enfim, como fala? As harmonizações faciais. Você mudou o seu olhar para paciente? Eu sei que você é muito natural, que você sempre fez os tratamentos em mim, sempre muito natural, nunca exagerado. Mas você hoje, de repente, senta uma mulher lá e fala: quero tudo, Ale, vai, me muda inteira. Você mudou o seu olhar e aconselha ela de outra forma? Sim, eu penso que na estética, o que mudou, porque a estética ela é um conjunto, né? Não adianta só você ir lá: eu vou fazer um botox, vou fazer uma boca. Antes tem todo um estudo, uma anatomia. Eu quero fazer lábios. Mas será que você tem dente? Será que você não tem um canino encavalado e aí vou fazer seu lábio e vai ficar repuxado? Então, até para fazer o lábio, tem que fazer um estudo, uma anamnese. A pessoa tem que ver como ela tá, se essa dimensão vertical dela não tá muito murchinha, se combina, né? Ela quer uma bocona, às vezes ela tem o queixo para trás. Então, tudo é uma avaliação. Aí agora, o que a gente pensa? Na estética, no profissional, porque tem que ser um profissional bom, que conheça a anatomia, que tenha uma curva de aprendizado, porque tem muita gente boa, fantástica, fazendo harmonização, né, várias áreas, e muita gente nova. Ah, ele é bom. Amiga, eu não tô falando que ele é ruim, mas ele não é bom, porque ele não teve uma curva de aprendizado. Que nem você faz aqui o podcast, você é brilhante quando você apresenta. Imagina eu querer ser igual a você, eu vou ter que dançar muito, treinar muito para poder falar bem. Eu vou chegar lá? Vou chegar, mas você já tem uma curva de aprendizado. Então, assim, ninguém é melhor que ninguém. Mas eu acho que os pacientes, eles têm que entender, quando eles procuram um profissional, que no mínimo tenha uma experiência, um entendimento do que está fazendo. Porque a área da saúde é muito difícil. Cada dia eu aprendo. E aí, o que eu aprendi a lidar com o meu paciente? Normalmente ela fala: eu quero fazer uma bocona, eu quero não sei o quê. Aí eu digo assim: amiga, não cabe 3 ml na sua boca, sabe por quê? Existe uma artéria aí que ela vai chama oclusão. A gente vai espremer essa artéria, não vai passar sangue e vai necrosar. Sabe aquelas coisas que você vê na TV? Pode acontecer isso. Ela fala: então não põe, Ale, deixa quieto.
Então eu já mostro a realidade para que não põe. E tem outras que eu falo assim, ai, você tá tão linda, faz uma boca, vai ficar linda. Tem gente que fala assim, você tá linda, você não precisa fazer boca nada, a gente só hidrata. Né? Ela falou isso pra mim. Primeira vez que cheguei lá, eu falei, e aí, Ale, o que você acha? Ela falou, não, a gente vai fazer um pouquinho aqui. Eu falei, só um pouquinho, uns 3 toquinhos, nada de boca. Não precisa agora, tá tudo bem. Tá vendo? Mas é porque realmente você tem essa curva de aprendizado e sabe que você vai olhar a pessoa, não é porque ela tá ali, você vai pensar só na parte financeira, porque tem muitos profissionais. Às vezes eu falo que é um dinheiro mal ganho, porque a gente trata do envelhecimento. A estética, ela veio para você tratar o envelhecimento. Então a pessoa ela tem que estar jovem, com a mesma cara dela, melhorada, não transformada. Você parecendo a sua irmã. Eu penso assim, então eu gosto da naturalidade, de uma coisa mais natural. Então você precisa de um preenchimento, precisa de um bioestimulador, tudo na medida e no lugar certo. Porque o rosto da gente, ele é um desenho. Hoje, tudo que a gente estudou na ortodontia, né, e quem é ortodontista e está me assistindo hoje como dentista, entende bem isso. Quando eu dou curso para médicos, eu ensino para eles cefalometria, porque eles não aprendem isso na medicina e nenhuma outra área, aprendem na odontologia para fazer aparelho, que é o traçado cefalométrico. O que é o traçado cefalométrico? É o que você usa hoje no seu celular, a biometria. Então, facial. Quando você põe no facial, o que ele pega? Os pontos fixos do seu crânio, aí ele abre o celular e te reconhece, porque isso nem irmãos gêmeos tem igual, isso é individual, igual a digital do polegar. Então, isso a gente já faz há anos, há 100 anos na odontologia, a gente faz traçado cefalométrico. Pega os pontos do crânio, desenha uma linha do nariz até aqui, que a gente chama de pogônio, né? Asa do nariz, pogônio. Então, eu faço uma linha aqui, depois eu faço outra linha aqui. A bissetriz dela é o seu malar. Então, eu apalpo e vejo se está ali bonitinho. Aí eu meço desse lado, meço do outro. Então, hoje não, porque hoje está muito avançada, porque a harmonização é nova ainda. Então, quando eu fazia alguma paciente, eu desenhava, aí elas falavam, nossa, Lê, desenhando, nunca ninguém me desenhou. Então, as coisas não são muito a olho. Eu acho que é legal pôr um pouco aqui. Sim. Não é uma receita de bolo. Então, tudo a gente tem que pôr no lugar certo. Então, quando você vem tratando aqui o pilar da beleza, aí, eu tenho muita bochecha, mas se eu colocar um pouquinho aqui, ó, você vai ficar mais magra. Aqui tá afundado. Eu vou preencher, vai ficar cheio? Não, vai te dar naturalidade. Então, às vezes, eu tenho pacientes que eu preencho 5 ml e tem pacientes que eu preencho 12. Aí você fala, nossa, 12 ml é muito? Não é. Imagina que um sachê de ketchup, aquele que a gente come no lanche, tem 8 ml. Então, não é muito. Tem que saber onde pôr. Porque se eu pegar 8 ml e colocar uma bola aqui, outra bola aqui, outra bola aqui, outra bola aqui, vai ficar impessoal. Então, eu já tenho esse pensamento, eu já aprendi, todo mundo aprendeu isso, né? Aí vem o bom senso. Então, eu sempre vou para a naturalidade, vou sempre deixando a pele bonita. E agora, o que eu aprendi com tudo isso depois que eu fiquei doente? O psicológico. Tem pessoas que ela vai ali porque ela quer mudar. Ela não quer ficar bonita, ela não quer preencher, ela não tá ali para estética. Ela tá ali para algum problema dela pessoal. É igual cabeleireiro. Eu falei isso num cabeleireiro que eu tava, ele falou assim, Alessandra, isso é genial, porque eu penso assim, as mulheres têm problemas, elas chegam e falam assim, loira. Primeira coisa que você tá com problema, você pensa, corta isso aqui. Corta muito, né? Então a gente tem muito isso é do hormônio feminino, né? Como o homem tem o testosterona dele alto, ele fala, quero um carro novo, quero pegar peso, né? Então, assim... Fica caçando assunto, né? Fica caçando, assim, não tô bem. Não tô bem, acho que vou ficar loira. Vou. Aí no dia seguinte você acorda e fala, não queria ter feito isso. Poderia várias vezes. Morena, eu fico mais bonita. Podia ter ficado quieta. Mas é porque a gente tem essa coisa de não estou feliz, vou fazer um preenchimento, ou vou fazer uma cirurgia, ou vou fazer o cabelo, porque... é muito mental mesmo, né? Mas então, isso eu acho que também vem a questão da responsabilidade, né? Do profissional. Porque, assim, o que acontece? A gente hoje está no mercado que dinheiro é tudo. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que filtrar os bons profissionais e procurar eles, gente. Porque é igual a internet. Você entra lá, tem, né, milhões de pessoas. E aí, a oferta é grande. Entendeu? A oferta é muito grande. E tem pessoas que a gente sabe que realmente visam dinheiro, visam lucro. Então, assim, outra coisa, por isso que a gente gosta de bater na questão da informação. Agora, se você tiver informação, você vai procurar um profissional responsável, né? Porque não dá pra você ir, assim, a olho. E a gente tem que fazer essa parte também psicológica, porque eu tenho que pôr em você um entendimento do que você quer e que você não se arrependa também, né? Então, assim, eu não vou colocar no seu rosto mais do que eu estudei do que deve ser feito. Quando a pessoa quer mais, eu falo, será que combina? Então, também...
Será que fica bom? É um combinado de algumas coisas, né? Tem que ter esse equilíbrio, tem que dosar. Tem que dosar. E o paciente também, ele não entende, ele é leigo. Quando eu falo assim, eu quero uma bocona, ele vem com aquela expectativa. Aí eu digo assim, ai, você tem um lábio bem carnudo, eu consigo pôr mais ml aí. Não, seu lábio é fininho, não cabe 2 ml, não tem como. Ai, mas eu quero pôr, eu não sei o que, eu vi na internet, Não, vai dar, sabe aquele negócio, aquela oclusão? Não, pode dar isso daí. Então tem que tomar cuidado. Principalmente o rosto, né? Porque a gente trabalha bem, conhece a anatomia, tá longe, né, tá E você seguro, explica, tá né, seguro. por A mais B, o porquê. Mas ele tem que entender que corre o risco. Então aí já é um ponto que a pessoa coloca o pé atrás. Olê, eu quero uma última dúvida que eu quero tirar, até relacionando a questão Botox e a questão do câncer de mama. Se você tá com câncer de mama, você pode fazer Botox? Então, tem muitas coisas que tem estudos e não tem estudos. Eu particularmente, eu não faço nada de estética a quem não tá bem de saúde. Porque saúde é uma coisa, estética é outra. Vou te dar um exemplo. Teve muita gente com gripe agora esses tempos, não teve H1N1, o tempo quente, o tempo frio. E é o meu trabalho, eu faço isso todos os dias. Então, tiveram vários pacientes que foram, que se eles me assistirem, eles vão dizer isso. Ali, eu tô gripado. Eu falo, então não vai fazer hoje. Não, mas não é uma gripezinha aqui, não tem problema. Eu vou viajar, eu vou não sei aonde, eu quero fazer o Botox, eu vou pra Disney, eu vou pra não sei aonde. Eu falei, não dá, porque você não tá bem. Mas por que não tá bem? Porque o Botox, ele é seguro, ele não tem grandes problemas, mas ele é um produto sensível, né? Então, assim, um preenchimento pode inchar, que a gente chama de etípicos, por a sua imunidade tá baixa. Então, eu tô fazendo uma estética, para você ficar bonito. Aí você vai viajar, chega lá, você tá inchado. Às vezes aqui, né, absorve mais. Então, assim, eu só faço quem tá saudável. É estética. A estética você só faz em pacientes saudáveis. Ótimo. Então, quem tá fazendo câncer de mama, quem tem câncer de mama, e não só isso, uma gripe, uma sinusite. Se meu paciente tiver com sinusite, eu não vou fazer nada nele. Eu lembro que você não deixou quando eu fiz a cirurgia do dente do siso. Falou, não espera passar, quando você estiver bem, você vem e faz. Por quê? Porque dá uma reação. É uma reação. Isso é fato, né? E assim, e aí foram embora uns, e um ligou pra mim e falou assim, Lê, eu fui no médico, porque eu tava tão gripado, me deu febre. Aí o médico plantonista te elogiou, disse assim, ainda bem que ela é consciente, porque você está com H1N1. Olha só, tá vendo? Então não é pra estar fazendo estética. E o paciente, ele te empurra, ele fala assim, não, eu quero fazer, faz, tá tudo bem, faz aí. Minha responsabilidade. Minha responsabilidade. Quando você fala, então você vai assinar um termo aqui que é sua responsabilidade, aí ninguém quer. Mas assim, é bom que as pessoas confiam, né? Que meus pacientes são, nem você, são amigos, são pessoas. Então eu trato as pessoas como se fosse minha mãe, como se fossem meus filhos. Né? Eu não forço nada a ninguém. Eu tenho bastante experiência? Tenho, mas as pessoas são livres de escolher quem elas querem, né? Tem muito profissional bom, brilhante trabalhando por aí. Mas a gente tem que entender o que é a harmonização. Ela veio para harmonizar. E harmonizar são detalhes, não é para mudar, senão você faz plástica. Né? Prótese, tem prótese de queixo, prótese de mento, tem outras coisas, né? Que não é harmonização. E aí a gente fala do belo, né? Quando a gente estuda a harmonização, a primeira coisa que a gente estuda é o belo, né? Mas o belo para mim, às vezes não é o belo para você. Sim. Às vezes você acha bonito uma mulher com o lábio carnudo, bonita, né? Que fica linda. E tem gente que fala, nossa, horrível, eu não gosto. Então, assim, não adianta a gente querer fazer no nosso rosto o que tem no rosto do semelhante. Sim. Porque fica impessoal. Ali, vamos fazer um bigode chinês, eu não gosto, enche aqui. Aí a pessoa ri meio assim, ó. Tá errado, eu coloquei um produto a mais. Será que aquele produto é adequado para aquela região? Não ficou pesado? Então é tanta coisa que tem que pensar. E você tem que pensar no psicológico. A pessoa vai embora, será que ela tá totalmente satisfeita com aquilo? Né? Você não vai virar igual a Malévola, lembra? Tem uma história rapidamente pra gente fechar e mimar a nossa convidada, que a gente já passou aqui, logicamente, do tempo. Uma vez ela me procurou, porque eu tava com uma foto no perfil do WhatsApp. Eu já tinha ouvido em casa que eu tava parecendo a Malévola, né? Porque eu sou uma pessoa que fala muito assim, expressiva. E os dois em casa já tinham falado, tá parecendo a Malévola, olha essa sobrancelha. E pra mim tava muito maravilhoso. Ela viu no WhatsApp um dia, me chamou, falou, eu não sei, mas assim, acho que a gente podia pôr um pontinho aqui, porque tava realmente assim, ó, desse jeito. Eu falei, será que eu tô precisando? Eu cheguei lá, ela deu acho que 2 pontinhos aqui e voltou ao normal. E depois eu fui ver a foto, que ela trouxe a foto aqui, tá? Ela me expôs aqui hoje, mostrou pra todo mundo essa tal dessa foto. Gente, depois vocês vão lá no meu Instagram que eu vou postar pra vocês verem.
Não, Isso, posta aquela eu vou foto. postar um antes e depois pra mostrar o caso real. E a pessoa que fez, né, não falando mal de profissionais, mas infelizmente ela olhou e falou: maravilhosa, olha que sobrancelha expressiva, grande, linda. E eu achei que eu tava arrasando. E deixou você parecendo Malévola. Aí eu já cheguei mandando em casa e pronto, quase que brigaram comigo em casa. Gente, sabe? E foi engraçado que eu falei assim, nossa, Nath, a sobrancelha precisa de um botoxinho, vem fazer agora. Você falou, mas eu fiz um botox agora. E ela falou delicadamente, porque é uma boa profissional que não fala de outros profissionais, mas ela chegou assim, bem delicada. Eu não sei, mas acho que só um pontinho aí, talvez, pra ajudar. Não, tinha que baixar tudo mesmo. Ela era muito, muito diferente. Muito. E você ainda pôs na Malévola. foto do perfil, eu pensei, ela tá arrasando nessa foto do perfil aqui. Eu me achando. Depois vocês vão ver no meu perfil, que horror. E pior que tá linda a foto mesmo, né? Esquecendo daqui, tá tudo perfeito. Mas aí depois você vai lá, faz um FaceTime. Tem uma tarde aqui. A foto é bonita, né? A sobrancelha tá assim, ó. Mas Vamos são mimar nossos esses convidados. detalhes que fazem a diferença, né? Quando eu comecei a atender a Fernanda Venturini também tinha alguns detalhes que A Fê precisam. também veio do Fê, podcast. maravilhosa. Ai, gente. Então são alguns detalhes que a pessoa ela pega confiança em você, né? É verdade. Então às vezes quando eu explico alguma coisa, as pessoas falam: "Nossa, olha que bacana, que legal". Eu falei: "Mas não sou genial não, todo mundo estudou isso, só falta saber colocar a coisa no lugar certo". Né? Todo mundo aprendeu, só que vamos aplicar, né? Aplicar. E outra coisa importante que vocês falaram do suplemento. É verdade. Verdade, a gente né? a gente queria, logicamente, né, completar falando das novidades da LiveMed, mas é uma coisa muito importante que a Lê falou em relação à suplementação. Pode falar, Lê, o que para você é importante? Essa parte dos suplementos. Você toma. Em relação à estética. Isso. Ah, legal. É que elas tinham me perguntado sobre a suplementação na estética. Isso. É muito importante. Por exemplo, a gente faz um botox e ele precisa do zinco para manter, né? Porque tudo é o nosso organismo. E a suplementação do zinco vai ajudar a manter, para que ele dure mais. Que nem, por exemplo, as pessoas falam assim: quanto dura o meu botox? Não dura, o botox saiu, o botox não saiu. Isso daí é muito popular, porque o botox ele é uma toxina, né? Botuline, que é o nome comercial. E ele é irreversível. Então, imagina que a gente tem um músculo movimentando, uma enzima que é acetilcolina, que vai e rompe essa ponte. Rompe, aí ele para de movimentar e vai relaxando. Isso que o botox faz, né? Grosseiramente dizendo. Quando vem o botox e paralisa aquilo, vem o corpo fazendo em milésimos de segundo outra ponte. Então, praticamente, ela cessou. Ela morreu ali. O corpo que faz uma nova. Então, não é o botox que saiu, é seu corpo que está trabalhando para fazer uma nova ponte. E quanto tempo isso? Depende de cada um. Quem tem essa enzima, que é a acetilcolina mais rápida, mais ágil, o botox dura menos, porque ela vai lá e faz nova ponte. Então, o músculo começa a movimentar de novo. Então, ele está relaxado, aí o organismo vem e forma uma nova ponte. E essa acetilcolina, ela depende muito também do nosso exercício físico. Sim. Quem é mais sedentário, a produção é mais tranquila. Quem é atleta, que agora vai sair, né, a novidade, né, a toxina, né, para atleta, que é a mais forte. Então, isso daí faz com que individualize o tempo do botox. Mas que ele tá lá, por isso que ele é preventivo. Porque aquela ponte não nasce mais. O corpo vai fazer uma nova. E essa nova, cada vez menos ruga, cada vez menos marca de expressão. Então, por isso que os jovens têm que começar a fazer botox. Eu tenho um público muito jovem. Depois nós vamos falar sobre isso. Que eu tinha um pouco de resistência. Eu falava, não, você é muito novo, não precisa tirar essa ruga daqui. E aí, fazer o uso do suplemento, ele também ajuda. Ele ajuda essa extensão do tempo. Mas ali, outros também? Não, para tudo, magnésio, tudo. Porque eu trabalho muito com suplementação mesmo. O meu paciente ele tem que fazer exame de sangue para ver se ele está baixo. Porque não adianta eu fazer um bioestimulador, alguma coisa para ele criar o colágeno, porque quem faz o colágeno somos nós, é o corpo. Aí fica um colágeno pobre. Porque se ele não está comendo bem, se ele não. Às vezes ele até come bem, mas ele tem falha de zinco, de potássio, de colágeno, elastina. Então não adianta você fazer um tratamento se você não gerenciou a pele. A gente chama de gerenciamento de pele. Porque a gente até fala, né, que a alimentação que a gente faz, por mais que a gente coma muito, assim, não chega, né? Sempre falta. Sempre falta. Porque a gente fala sempre isso também, né? Que a Nath está falando da alimentação. Antigamente, a gente tinha um alimento mais rico de nutrientes, rico de vitaminas. Hoje em dia, tudo é misturado. Mudou muito. Então, com certeza, você... muito sintético, industrializado. Nossas, sei lá, até tataravós, né?
nunca falaram de doença celíaca, nada disso, porque eu acho que também era outra alimentação. Ou realmente não se conhecia nada, mas também tinha uma outra alimentação, né? Era mais saudável tudo. Hoje em dia, não. Faziam as coisas com banha, não era óleo, não era o azeite que a gente adora, né? Era diferente. Por isso que é importante a gente, né, na verdade, fazer os exames, ver o que você precisa também, não ficar usando o suplemento indiscriminadamente. Não pode. O que é bom para Bel pode ser que não seja bom para mim ou para Lê. Então a gente precisa fazer esse controle mesmo com os nossos médicos, enfim, fazer o exame, ver o que você está precisando e aí a gente tem a Livimed aqui, que é a nossa parceira, que pode te ajudar também. Temos o nosso cupom de desconto OMãe10. Então veja se você precisa de alguma coisa e tá aqui. E olha, gente, a gente consome mesmo esses produtos, tá? Não é que a gente tá aqui falando só por falar, não, tá? Realmente, eu já consumo há mais de 6 meses. A Nath também. Eu comecei depois, a Bel começou a falar, né, bastante desse assunto. E eu pensei, falei, poxa, tem algumas coisas que às vezes eu sinto. Talvez uma fadiga, alguma coisa, de repente. E aí, realmente. Mais disposição, mais ânimo. As vitaminas. E os tratamentos mesmo estéticos que a gente faz acabam melhorando. Melhorando, exatamente. Ajuda Eles muito. lançaram agora a cúrcuma também, que é anti-inflamatória, é incrível. Muito e eu tomava injeção de cúrcuma direto, né? Agora eu tô tomando umas gotinhas. É isso. Aí eu sofro menos, né? A gente sofre menos e se cuida. Sim. E agora a gente tem um momento de mimar a nossa lindo, que chique. A gente tem uma outra parceira que é a Defo, que tá lançando uma trilogia capilar. Olha, ela usa também, precisando mais cabelos novos, né, que estão nascendo. E olha, você tá com bastante cabelo novo, hein? Tá, você vê que estão tudo arrepiado? Que bom! Usa esse tônico, depois você me fala. Porque eu comecei a usar o tônico dela. E tá mudando. Eu tenho 4 meses que eu tô usando essa trilogia. Ela lançou agora, mas a gente já tá fazendo uso já tem um tempo pra poder até falar pra vocês sobre eles. Eu tenho um cabelo muito fino e tá me ajudando muito. Eu falo que eu gasto mais agora em reflexo, porque meu cabelo não para de crescer, ó. Ah lá, de novo. Tá lindo o seu cabelo. E ele é volumoso. Não para de crescer, gente. Aí tem que toda hora fazer reflexo. Aí depois você usa e conta pra gente. Tô feliz de conhecer você, Bel. Você é uma querida. Tava ansiosa, a Nath falou. Que você tem, nossa. Você sabe que hoje você me deixou sem palavras aqui, né? Eu sou mais falante até. Hoje eu fiquei te ouvir. Sim, juro. Eu falei, nossa, gente. Depois usa esses produtinhos, conta pra gente. Isso. Porque realmente embalagem muito linda bom. também. Sim. Vou usar, todo carinho. Obrigada. Você vai gostar muito. Vai gostar muito. Obrigada, Fê, mais uma vez. Fê. Parabéns por esse lançamento maravilhoso. Continue cuidando da gente com muito carinho. A gente vai levar a Lei qualquer dia pra fazer uma sauna ozonizada, que a gente sempre fala, né? Gente, que a legal, gente ama. Uma delícia. Ale, pra fechar, deixa as suas redes sociais pra todo mundo te acompanhar, deixar umas mensagens pra você. A gente vai fazer uma parte 2, sim, pra falar mais sobre a parte da harmonização, a parte também estética, legal. Dos aparelhos, dentistas, toda essa parte que você faz também, que eu acho que é muito bacana, odontologia, né? Então a gente traz um plano 2, porque o Outubro Rosa, a gente tá até meio... Outubro Rosa merece. Assim, nem vim de rosa. Merece. Mas a gente não tem problema, a gente tá especialmente... rosa aqui, ó. E é isso, deixa suas redes. Sim, o meu Instagram é dra.aleoldani. E assim, meu Instagram eu falo que ele é uma vitrine, né? Ele tem mais algumas coisas assim dos podcasts, das apresentações. Não tem muito antes e depois, né? Eu não gosto muito de expor o paciente. Mas a rede social tá lá, me chamem, precisar de alguma coisa, precisar de alguma dúvida. Pode ser de harmonização, pode ser de ortodontia, de cirurgia, qualquer coisa que eu puder ajudar, eu estou à disposição. O meu consultório é no Tatuapé, né, na Rua Antônio de Barros, 2391. E quem precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Maravilhosa! Eu que agradeço. Demais ter uma mulher como essa. Que energia boa, né? Essa nossa retomada, porque hoje é a nossa retomada aqui no nosso espaço novamente. E nesse outubro, né, que é o mês de conscientização do câncer de mama, e assim, foi muito bom ter você falando sobre isso, mostrando para as mulheres, né, da importância, não só de ir no médico, mas também de conhecer o seu corpo, que você mesma falou, não, eu preciso fazer isso. Então isso é importante. Isso, a gente, no momento a gente se reconhece. Sim. É muito importante a prevenção, ela salva vidas, né, salvou a minha. E é tudo no seu tempo, tudo com calma, tudo tranquilo. O que tiver que acontecer, vai acontecer.
E assim, eu digo que não se desesperem, não porque tem um nódulozinho, alguma coisa, já entra em pânico, porque é comum, nós mulheres temos bastante nódulos, a mama sempre tem alguma coisa, e não é só para prevenir em outubro, tem que estar sempre se prevenindo em outras coisas, outras partes do corpo, né? Sim. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo, vai ser um outubro abençoado aí, Com e a gente vai certeza. passar com bastante gente saudável. Sim, conscientizar eu acho que não é realmente só outubro, né? Tudo bem que a gente tem um mês aí de conscientização, mas eu acho que o ano inteiro a gente tem que pensar na nossa saúde, né? É importante, né? É isso, se cuidem, façam seus exames direitinho, não fiquem com dúvidas, pergunte mesmo, questione os médicos. A gente fala muito isso aqui, o médico falou que tá tudo bem. Não, mas se você acha que não tá tudo bem, vai em outro. Vê alguém que de repente tem mais afinidade com você. Às vezes a gente vai em algum, não gosta muito, mas tem outro que de repente vai ter mais clareza para te explicar. Sim. Então, se cuidem, mulheres. Fiquem de olho nas redes sociais, que a gente tem muitas novidades. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio. Ale, mais uma vez. Obrigada, no nosso coração. Obrigada. Um beijo. Não podia agradecer só a minha mãe, né, gente? Minha mãe que outro dia... As nossas mães, eu fiquei, quem que a gente precisa agradecer? Agora eu tô na dúvida. Não, é porque eu ia falar que eu queria agradecer a minha mãe. Aí eu, na hora, sabe coisa da menopausa também, né? Que dá uns negócios assim, né? Mesmo, fiquem de olho nas redes sociais, que a gente tem muitas novidades. Um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Ale, mais uma vez. Obrigada, no nosso coração. Obrigada. Um beijo.